Bem-vindos, amigos e seguidores do canal, para mais um programa Trechos de Conhecimento. Hoje aprofundaremos o quarto raio cósmico, a harmonia de opostos. Essa é uma energia que leva as formas ao aperfeiçoamento e rege a humanidade como um todo. Leva o homem a perceber os limites do campo de consciência onde ele está confinado e o impulsiona a transcender esses limites, muitas vezes através de conflitos, para assim superá-los. Vividos conscientemente, esses conflitos conduzem ao equilíbrio. Na polaridade evoluída da energia, expressamos muitas vezes a intuição, a capacidade de síntese e de perceber as necessidades, assim como a harmonização de opostos. Na sua polaridade menos evoluída, podemos manifestar conflitos, a sensualidade, a dualidade e a ilusão de ser criativo. Vamos iniciar o nosso estudo na página 127. Vamos lá? Realidade intuitiva em um grupo. A humanidade é composta não apenas de seres que habitam a superfície do planeta Terra, no plano físico. Faz parte dela uma vida disseminada pelo universo em vários níveis de consciência e em diferentes estados de manifestação. Os homens têm a oportunidade de viver encarnados no plano físico, emocional, mental, sobre a crosta terrestre e no seu campo psíquico, mas não necessitam estar limitados a essa condição. Na própria órbita deste planeta, têm acesso a outros planos, tais como o mental superior, e podem viver em nível intuitivo, espiritual e divino, que são níveis diferentes e a que correspondem leis específicas. Aprender a estar consciente em todos esses níveis, o que ocorrerá neste ciclo de manifestação da Terra, é um caminho para a evolução humana. Estamos vivendo a preparação para isso. O quarto raio, a energia da harmonia e do equilíbrio de opostos, conduz à intuição e rege a humanidade como um todo. É esta energia que nos leva a perceber o campo de consciência no qual nos encontramos limitados. Essa sensação de limitação surge em todos os homens quando atingem determinado grau de consciência. Sentem-se tolhidos onde estão e precisam galgar outro nível da escala evolutiva, conhecendo então outros espaços interiores do próprio ser. Esse quarto raio rege o reino humano e nos faz sentir literalmente aprisionados onde estamos, impulsionando-nos a vencer as cristalizações, a inércia e o acomodamento típicos de etapas evolutivas materiais. Como é próprio da natureza do homem terrestre estabilizar-se onde chegou, cabe ao quarto raio estimulá-lo, por meio de conflitos, a alcançar outros estados de consciência. Nesses casos, a energia do raio leva os indivíduos a tal estado de insatisfação que os prepara para romper as barreiras por eles mesmos construídas, fazendo-os finalmente mudar de vida. Esse conflito, se vivido conscientemente, transforma-se em uma situação harmoniosa e, à medida que o equilíbrio se instala, permite a manifestação da intuição, ou seja, a fluência da clareza proveniente dos planos supramentais. Quando a harmonia começa a estabelecer-se na personalidade do homem e no seu ambiente, advém algo de outro nível, onde não existem conflitos. Desse nível, chamado intuitivo, as soluções vêm sem qualquer elaboração e apresentam-se já claras. A finalidade do conflito é a de nos levar a uma consciência intuitiva, capaz de captar uma ideia de maneira global, sem construções mentais e sem cronologias. Uma história conhecida no Oriente pode ajudar-nos a compreender como a energia do quarto raio atua nas criaturas.
Houve um monarca poderoso que decidiu levar uma vida austera a fim de subir no conceito de seus súditos. O seu objetivo era ser aceito em uma casta mais elevada, a dos Brahmanes. Nesse desejo ou ambição, podemos ver a energia do conflito estimulando-o a melhorar, já que o conceito de progresso, naquele tempo e naquela cultura, significava galgar os degraus do sistema de castas. O povo, vendo-o viver de maneira tão austera, tentando purificar-se, achava que ele merecia ser considerado de casta superior. Entretanto, havia na cidade um velho Brahmane que não pensava assim. Na sua opinião, tudo que o rei fazia visava a um fim que não era a expressão de uma necessidade profunda. Segundo o Brahmane, o monarca ainda não havia passado por todas as etapas necessárias para chegar ao que pretendia e recusou-lhe o título. Ao saber da recusa, o rei mandou matar várias crianças da família do Brahmane, certo de que, dessa forma, por medo, o ancião lhe concederia o título pretendido. Mas o Brahmane revelou que de nada adiantaria agir daquele modo, matando pessoas, pois isso não o levaria a um novo estado de consciência. Decidido a matá-lo, o rei dirigiu-se às escondidas à casa do velho Brahmane. Ao aproximar-se, percebeu que ele estava conversando com alguém e que o assunto era o próprio rei. Chegando mais perto, ouviu palavras tão puras, elevadas e construtivas a seu respeito e viu tão ressaltados os lados positivos de seu reinado que ali mesmo passou por uma verdadeira transformação. Jogou fora a arma que levava consigo e ajoelhou-se aos pés do Brahmane, vivendo, a partir daí, um profundo processo interior. Tempos depois, estabelecida a harmonia, chegou ao oceano de seu próprio mundo intuitivo o conhecimento da nova situação interna do rei. Então, ciente da intensa transformação pela qual ele passara, concordou em elevá-lo à casta dos Brahmanes. É bom que se saiba que, quando não estamos ainda prontos para a transformação trazida pela energia, estamos sujeitos a uma série de tensões que nos preparam para o que vai acontecer. Nesse caso, entram em jogo duas forças: a energia que conhece o caminho a ser percorrido pelo indivíduo e as forças involutivas, que por meio de tendências mentais tentam barrar o processo e fazer com que a primeira não possa atuar. A energia conduziria o homem para a meta sem gerar problema algum, mas o confronto com as forças de reação também é necessário no universo, pois nesse dualismo a alma realiza suas experiências. Esse jogo fica mais evidente quando se trata da energia do quarto raio. O poder mental e os impulsos emocionais não educados representam a força involutiva que se opõe ao processo. Vamos agora à página 137. O homem no quarto escuro, um símbolo. Imaginemos um homem em um quarto escuro. Ali dentro, ele age, condensa e mescla o que está em volta. Apesar do escuro, vai pegando para si, às apalpadelas, tudo o que deseja. Acha que compreende a beleza, as cores e os sons que estão lá fora do quarto, onde ele não pode enxergar. Aí dentro, esse homem, na qualidade de músico, deve criar a melodia que atrairá os que vão aplaudir a sua obra. Ele espera, portanto, a admiração de muitos adoradores. Pode ocorrer, todavia, que um dia o seu trabalho seja suplantado por um som estridente, que absorveu tudo o que havia feito escondido dentro do quarto. Esse som faz parte de um acorde maior, impossível de ser medido ou escutado somente por meio dos sentidos humanos. Ao redor do homem soa a escuridão do quarto e o som nos seus ouvidos. Ele permanece assim por um tempo, até que uma luz brilhante, à distância, chama-o e ele olha para ela.
O homem fica, nesse momento, entre essa luz brilhante e a escuridão do quarto. Ele, no meio das duas. O tempo passa. Todos os seus amigos desapareceram. No lugar da harmonia, ele sentiu a dissonância e, em vez da beleza, encontrou a feiura de uma tumba. Então, a mesma voz que ouvira tempos antes volta a falar-lhe e diz: cria tudo outra vez, constrói, pinta e mescla os tons da beleza, porém, desta vez, para o mundo e não para ti mesmo. Essa antiga e simbólica história traz o sentido de reorientação para o temperamento de quarto raio, energia fundamental para o reino humano. Expõe os polos opostos, deixando o homem no meio, para que os equilibre. Tanto a harmonia quanto um conflito que antecede são naturais e previstos na lei. É o caso de observá-los, ver como se processam e aproveitá-los como elementos que ajudam a executar o que deve ser feito. Hoje, em muitas pessoas, o conflito se estabelece no plano mental, ao passo que em outras atinge o emocional. É comum, entretanto, que o conflito se dê nos dois níveis ao mesmo tempo, a ponto de eles confundirem-se entre si. Este é um campo interessante e de apelo à atuação de todos. Na verdade, poderíamos estar mais perto da harmonia se a educação, a cultura, a ligação com o espiritual e, sobretudo, o espírito cooperativo estivessem mais desenvolvidos. Entretanto, o individualismo, o personalismo e os condicionamentos que fixam o homem em esquemas e estruturas retardam esse processo, fazendo com que, hoje na humanidade, o conflito seja grande e a harmonia ainda só aparente. E mesmo que esta harmonia integre os planos acima do mental pensante, nos níveis da personalidade ela está ainda para ser reconhecida. Por outro lado, no reino vegetal ela se acha presente e visível, conforme nos atesta a cor verde das plantas, uniforme em todo o planeta físico. Agora vamos à página 142. Uma das razões atuais para o conflito não gerar posteriormente a harmonia é o fato de estarmos excessivamente centrados nas coisas densas, preocupados e envolvidos com o lado material da vida. Um exemplo típico é a nossa atitude diante dos alimentos. Podemos considerá-los ou como substâncias materiais físicas ou como energia sutil e depositária de forças do universo, não detectáveis pela tecnologia atual. O alimento pode também trazer uma oportunidade de nos harmonizarmos com os reinos nele representados, no caso, o vegetal, o mineral e os produtos derivados do reino animal. A partir daí, o ato de se alimentar toma novo significado, atraindo outros tipos de energia e também a harmonia. Sempre que a essência da vida, essa infinita potencialidade, vai se manifestar na Terra, ela o faz por meio de situações de conflito, que são produzidas pelo próprio movimento de descida da energia, atravessando o espaço em todos os seus níveis. Esse processo de atrito é inerente à manifestação das formas neste planeta. Quando a vida se projeta dos níveis mais sutis, onde é livre, penetrando então em uma forma concreta, dizemos que está sobre a lei da limitação. A vida tem de se limitar para tomar forma e fazer experiências no mundo material. Tudo o que entra no nível da manifestação, seja um homem, um animal, uma planta ou um planeta, fica limitado às condições daquela forma. Quando nossa consciência penetra nos corpos que agora usamos, torna-se automaticamente limitada por eles. Enquanto não percebemos que não somos esses corpos, mas que só os habitamos e os usamos como instrumentos de serviço sobre a Terra, seremos prisioneiros deles. Vivemos identificados com as formas por um período e as sentimos para depois compreendê-las e transformá-las, recoligando-nos com a liberdade do espírito.
A não identificação com a forma é que nos deixará receptivos a estados mais elevados de consciência. Gostaram do nosso estudo de hoje? Bem, não esqueça de comentar este vídeo e compartilhar com amigos e familiares. No próximo programa, estudaremos o quinto raio cósmico, o conhecimento concreto. Nos vemos na próxima semana. Até lá!